E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Saudade já morreu no peito. Passei 2 semaninhas sem gravar, porque eu estava triste. E é por isso que o episódio de hoje é o manual para atravessar os dias tristes. Eu sou Indiara Vitório, tenho aqui o Aprendi com Manhinha, onde eu compartilho aprendizados com coisas que eu aprendi com manhinha, que eu quero levar pra frente e o que eu não quero levar. E não só com manhinha, eu tenho tias maravilhosas, algumas problemáticas, mas ainda assim maravilhosas, mulheres incríveis ao meu redor, eu me inspiro muito nas minhas amigas, e sempre tento trazer reflexões aqui pra gente poder compartilhar, né, as alegrias, as tristezas, como nesse episódio, e, tentar, se acolher, sabe, eu acho que é o mais importante desse projeto, se acolher. E é o meu projeto favorito, eu crio tanto no YouTube, como no Instagram, crio aqui no Spotify, mas esse podcast ele tá disponível tanto no Spotify como no YouTube, e o podcast é meu projeto favorito, é meu sonho de princesa, ele furar a bolha e crescer cada vez mais, assim, é realmente meu sonho é alcançar mais pessoas. Mas você que tá aqui já é muito importante, muito especial pra mim. Eu quero agradecer você que já vem me acompanhando. Eu recebi a retrospectiva do Spotify de creators, e nossa, é muito bonito ver os números, sabe, essa comunidade que eu tenho tão fiel aqui. Obrigada, você que é aprendiz, e por espalhar a palavra do Aprendi com Manhã por aí. Obrigada de verdade por me escutar toda quarta-feira. Eu tô de dei essa eu estava mal, né, e é engraçado, quando eu tô meio na bad, aí eu volto, eu dou uma reagida e eu volto cheia de ideia pra gravar. Então, talvez, as próximas semanas eu grave aí toda quarta-feira, eu falei que ia dar um tempo, né, um intervalo de a cada 15 dias, talvez aconteça de ter, episódios aí até final do ano, toda quarta-feira, já que eu fiquei 2 semanas ausente. Mas vamos lá, gente, ai, como é que atravessa dias tristes? Primeira coisa, eu pensei, né, no título, "Ai, sobreviver e tal", mas eu acho que atravessar é a melhor palavra, porque inevitavelmente, pela melhor fase que você esteja vivendo na sua vida, vão ter dias tristes. E aí, você vai ter vários motivos, né, coisas que vão desencadear gatilhos. Eu confesso que esse ano foi um ano, bem intenso emocionalmente falando, mas graças aos deuses, não por coisas que eu estou vivendo no meu presente, mas por coisas que eu estou, revisitando do meu passado. Então, de uma forma geral, olhando hoje, meu presente ele tá estável de uma forma que como nunca esteve. Então, isso é muito bom, e eu acho que é por isso que eu tô tendo a oportunidade de revisitar um passado que já tinha muito tempo que eu não tinha revisitado, eu acho que na verdade eu acho que nunca nem revisitei, menina, pra ser bem sincera. E aí, eu vou compartilhar o que funciona pra mim, eu, Indiara Vitório, da Bahia, pra atravessar esses dias tristes. Que eles são inevitáveis, né. Então, a primeira coisa eu listei 5 coisas aqui, talvez apareça mais coisa, eu também quero saber de você, no final do episódio, o que é que você faz pra atravessar dias tristes. A primeira coisa é entender por que tu tá triste, se ouvir. Vai ser desconfortável ficar em silêncio. Eu não sei você, mas eu quando eu tô triste, quando eu tô na bad, eu tô ocupando a minha mente. Eu parece que eu pego toda a energia e vou trabalhar. Só que tem um tipo de tristeza que eu estou conhecendo do último ano pra cá, que é uma tristeza que não me dá nem energia pra trabalhar, porque eu depois do meu burnout, eu acho que eu não consigo mais canalizar toda essa energia pra trabalhar, como eu conseguia antes. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas é um fato. E, eu conheci uma tristeza diferente desde o ano passado, quando minha avó morreu. E perder vovó foi um grande marco pra mim, porque foi quando eu realmente não tinha energia por uma semana pra levantar da cama pra reagir. Então vai ter esse tipo de tristeza que vai te paralisar. Eu acho que o luto é uma dessas tristezas que são mais pesadas e a gente vive várias formas de luto ao longo da vida, né. Então primeira coisa é você entender, eu tô me sentindo assim por causa disso, disso e disso. Esses dias que eu estava triste, hoje eu tô melhor, tô felizinha, que eu estava triste era a primeira coisa, ah, a nível profissional e financeiro. É uma realidade dura e que eu venho tentando mudar o meu consciente para entender isso, mas eu baseio muito o meu sucesso e o meu valor
de acordo com o tanto de dinheiro que eu faço. Eu sei, isso é tóxico, mas foi assim que eu fui criada. Então, imagina, 29 anos vivendo 29 anos, ok, eu tenho 29 anos, mas eu trabalho desde os 16. 29 menos 16 dá quanto, gente? 13 anos. 13 anos que eu trabalho, né, que eu tenho um trabalho ativo ali, porque eu sempre ajudei mãe desde os 8 anos, eu já ajudava a mãe no corre em vender perfume, vendi pulseira, já vendi várias coisas antes de conseguir um trabalho oficial, mas um trabalho em que eu tinha um salário, que eu tinha que mostrar um desempenho, que eu era cobrada, assim, com mais afinco, que tinha uma pessoa ali e tudo mais, desde os 16. Então, há 13 anos eu já trabalho e eu sempre busquei entregar uma excelência no que eu faço. Então, eu nunca fui demitida, sempre pedi demissão e sempre fui a pessoa que todo mundo falava: "Nossa, o trabalho de Indiara é incrível, Indiara é focada, Indiara é inteligente, Indiara é persistente". Eu sempre ouvir esses elogios, tóxico também, mas sempre me validaram de alguma forma, era uma validação externa, a gente tem episódio falando sobre validação aqui. E aí eu venho desde o ano passado com a minha empresa, que tem um ano, um pouco mais de um ano, né, completou um ano em junho, e que é um caminho onde eu não tenho uma validação externa, porque eu sou minha própria chefa, o que é ótimo, mas que também pode ser tóxico, porque eu sou a chefa tóxica comigo mesma. E aí o meu parâmetro que eu tô mais focando é o quanto de dinheiro que eu faço. E isso é injusto, eu sei, porque, por mais que a gente tente, né, em visão de negócio, de gestão, que é uma coisa que eu venho sempre estudando, ter uma previsibilidade, negócios demoram, tem uma estatística de que demora pelo menos 5 anos de você ter uma certa estabilidade no seu negócio. E aí novembro foi um mês em que eu esperava alcançar uma meta de faturamento e de lucro, e não consegui. E isso me frustrou muito, porque novembro do ano passado foi um mês em que eu estava assim, foi quando minha empresa virou, porque junho, julho, agosto e setembro, pouquíssimas pessoas estavam comprando, outubro começou a melhorar, novembro e dezembro foi a virada. E aí, como eu só tenho um ano de empresa, eu me baseei de que novembro do ano passado, que inclusive até contratei um assistente para me ajudar agora nas coisas, aí eu tinha a base de novembro do ano passado, então, agora novembro desse ano é o momento. E não foi esse momento. Então, eu fiquei muito frustrada e por mais que o meu racional tentasse respirar e falar: "Indiara, acontece, você tá com uma empresa nova, você tá entendendo o mercado", tipo, eu passei por isso em julho, que foi um mês que teve uma caída nas vendas, e aí agosto foi melhorando, setembro, voltou de vez. E aí, tem essas ondas, tem essa sazonalidade que eu tô entendendo agora, que, por exemplo, agora, o que é que eu quero fazer? Chegar julho e dezembro ou em novembro, talvez novembro, dezembro, que ainda dezembro tá caminhando aqui, descansar mais, focar em outros projetos, eu quero fazer tanta coisa. Tô falando aqui pra mim mesma, porque eu vou ouvir esse episódio quando eu estiver triste. Eu quero fazer tanta coisa, quero escrever um livro, quero colocar outros projetos, quero gravar mais um podcast, quero fazer um rebrand, quero botar e-books, quero fazer consultoria, quero aprender espanhol, quero aprender francês, italiano, quero ser poliglota. Gata, aproveita pra quando você não tiver tempo para quando você tiver tempo, já que seu trabalho ocupa tanto, você focar em outras coisas. Mas para eu sentar aqui e falar isso, né, eu tive que fazer uma autorreflexão. O que é que tá me deixando tão ansiosa? O que é que tá me deixando tão desesperada? Então, a primeira coisa para atravessar dias tristes é entender o que é que tá te deixando triste. Porque se a gente não entende, se a gente só passa por cima desse sentimento, ele vai persistir ainda mais. Falo por experiência própria. A segunda coisa é botar pra fora, com você mesma, escrevendo, falando em voz alta em algum momento. E aí esses momentos pode ser na terapia, que eu indico muito você fazer terapia, principalmente se você também tá ali, em fase de mudança, de reconstrução, profissional, né. Nesse meu caso, eu realmente a terapia vem me ajudando muito. Eu já faço há alguns anos e acho que eu estaria muito pior se não estivesse fazendo. Então, se você tiver como fazer terapia, faça. Mas bota pra fora. Eu acho que escrever me ajuda muito, até pra eu entender. Eu comecei a escrever um diário todos os dias, assim, eu paro e escrevo como foi meu dia anterior, né. E tento, falar: "Ai, hoje foi um dia bom, hoje foi um dia médio, hoje foi um dia excelente, hoje foi um dia triste", e entender o que foi. E eu falo coisas, assim, aleatórias nesse diário, tá, tipo: "Ai, me estressei por causa disso e disso e disso, tal cliente me"
Me estressou. Aí hoje não vendi, hoje eu vendi. Então assim, é um diário, eu acho que pra mim é um termômetro também, das minhas noias. Eu tenho uma mente muito noiada e ansiosa, então eu consigo meio que descarregar ali, né. Falar em voz alta na terapia me ajuda muito. Às vezes eu vou conectar coisas que aí, por exemplo, na terapia eu tô trabalhando muito esse presente dessa parte profissional, né, e financeira, mas, desse meu passado, revisitando o passado é muita coisa que se conecta também com a minha ansiedade que eu tenho hoje, porque minha família é muito ali, grande maioria é baixa renda, poucas pessoas estão agora em ascensão, e é muito difícil quebrar o padrão, é muito difícil, ai gente, olha, tô com cada BO com minha família que vocês não tá no gibi, viu. Não tá no gibi que eu nem cheguei no Brasil ainda, já tô me estressando com coisinha de família. Então, falar em voz alta ajuda, né, às vezes tirar o peso das coisas, também tirar um pouco da importância das coisas. Terapia ajuda, mas ter um amigo, uma amiga, uma pessoa que você confia, genuinamente confia, né. Um dia desse eu estava conversando com uma amiga, ela me mandou mensagem, eu perguntei como ela estava, e ela falou: "Ai, tô meio fudidinha na cabeça". E eu liguei pra ela e ela só queria desabafar uma coisa que tinha acontecido com ela, e ela começou a chorar e eu ponderei ali a minha opinião, mas tem coisas que a gente às vezes só precisa desabafar mesmo, então só que é uma coisa que ela falou, né, e que eu concordo super, que ela falou: "Ai, eu não falaria isso pra outras amigas, essas amigas que estão comigo aqui, presente fisicamente, que hoje a gente mora longe". E saber com quem você vai compartilhar, porque eu sou muito fã dos meus amigos, as pessoas que eu mantenho perto, porque eu quero compartilhar dias felizes e dias tristes, né, mas não só dias tristes, eu quero que as pessoas fiquem felizes com as minhas conquistas, porque eu fico muito feliz com a conquista dos meus amigos. Então saber com quem você vai compartilhar isso, eh amiga, namorado, namorada, parceiro, enfim. Não precisa ser muitas pessoas, mas acho que é importante tirar, né, dividir. Eu acho que é importante ativar sua rede de apoio nesse momento. Eu sei que tem gente, eu tenho amigas minhas mesmo, que evitam muito contar, né, tipo: "Ai, porque eu não quero incomodar, porque tá todo mundo vivendo sua vida". Eu também venho muito desse lugar, mas eu tô aprendendo a ativar essa rede de apoio, porque quando a gente fala, a gente divide a dor e a gente fala: "Ai, tá, eu tô revisitando um trauma meu, e eu tenho 29 anos na minha vida que eu não falo sobre ele, mas aí agora que eu tô falando, várias pessoas falam: "Nossa, eu passei por isso, isso e isso, em tal sentido". Eh, Também quando eu converso com o meu querido que tem uma visão muito racional das coisas, ele já me traz de volta pra terra, então, tenta compartilhar, sabe, não deixa tudo só na sua cabeça, porque o jeito que você projeta na sua cabeça, geralmente é muito pior do que realmente é, tá. Então é o segundo a segunda a segunda coisa que eu faço pra atravessar dias tristes. A terceira coisa é: faz algo que você gosta. E gente, aqui eu tô falando de pequenas coisas. Por exemplo, eu sou muito do cheiro. Como manhã me criou vendendo Avon, Natura e Boticário, eu sou uma pessoa que eu gosto de passar um hidratante, de ter um óleo corporal da Nativa Spa, né, e aí eu já comprei de ameixa, agora eu tô com de açaí. Você tomar um banho, passar aquele olhinho assim, ó, o de açaí mesmo é ótimo, porque eu consigo passar no banho, né, e aí a água já escorre assim, a pele fica hidratada. Eu que tenho uma pele seca, que se eu não passar um hidratante fico folveira, que pra mim é um desafio e não passar na hora de ir para o pole. Tomar um banho gostosinho assim, sabe, pra mim me dá uma revigorada. Às vezes, tomar banho em silêncio me dá oportunidade de sentir aquela tristeza, e parece que a água quando ela vai batendo, vai lavando a alma. A outra coisa que um dia desse eu achei sabonete Palmolive no mercado aqui, e eu amo o cheirinho de sabonete Palmolive, porque me lembra muito a infância. E olha a loucura, quando, eu ia pra casa da minha madrinha, ela sempre tinha um cheirinho específico do sabonete Protex. E aí, o Protex parece um pouco com o cheiro do Palmolive, então me lembra muito infância, me lembra muito casa, me lembra muito lar. E é um sabonete barato, tá. Então às vezes a gente pensa assim: "Ai, fazer algo que gosta", já pensa logo: "Ai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo". E você vai tomar banho todo dia, né, espero eu. Então assim, a gente às vezes bota a dificuldade de se mimar. É porque a gente acha que se mimar é uma coisa que tem que ser extravagante, mas são pequenas coisinhas que a gente vai fazer por nós mesmas. Outra coisa que me ajudou foi, ter ido no café trabalhar, e aí eu pedi um bolinho, pedi um café,
que pra mim é uma coisa que eu demorei muito de ter acesso às coisas. Teve um dia desses que eu fui fazer compra com meu querido, né, de mercado, e a gente foi jantar na praça da alimentação do centro comercial aqui que a gente faz compras. E aí, eu saindo dali, foi nessa semana que eu estava bem triste, eu me deu um estalo que quando eu era muito criança, era muito meu sonho ir com manhã e com uma figura masculina, né, porque eu idealizava muito, eu tinha muita vontade de ter uma figura masculina na minha vida, morando dentro de casa, porque eu tinha pai em família que não morava, pra fazer as coisas, sabe, do tipo, ai, uma pessoa que tivesse carro, eu queria muito ter um pai, pronto, é essa a ideia. Então, o meu pai que me levasse pra fazer mercado com manhã, porque eu via muito isso nas pessoas ao redor e pra mim isso era sinônimo de riqueza, você ter dinheiro pra ir no G Barbosa, no J Santos, que eram os mercados da minha cidade, no Hiper Bom Preço e tal, depois começou o Atacadão, enfim, eu já era um pouco mais velha na época do Atacadão, pra fazer compra e voltar com o carro cheio, sabe, de comida e tal, e depois comer um lanche na rua. Eu nunca saí com manhã pra poder comer lanche na rua, agora mesmo que eu vou para o Brasil ano que vem, eu tô idealizando isso para o aniversário dela, levar ela pra algum lugar pra gente almoçar, ir no shopping e tal, ir no cinema, enfim. E aí, são pequenas coisinhas que você vai fazer. E me deu esse estalo, eu vindo, eu falei: "Nossa, eu tinha muita vontade, sabe, de fazer isso quando era mais nova e agora eu tô tendo a oportunidade de construir a família que eu sonhei quando era criança". Aí já me deu vontade de chorar de felicidade. Então eu estava muito triste, mas me deu vontade de chorar de felicidade. Então são pequenas coisas que você pode fazer por você, que você gosta, que às vezes você tá fazendo só pelo outro. Eu no mundo da internet, a gente vai vendo um pouco a realidade do outro e tem coisas que eu fico assim: "Gente, não é possível", sabe, de pessoas que compartilham: "Ah, eu fazia isso só para o meu marido". Eu vi uma história, foi alguém que postou, acho que foi uma podcast, acho que foi a menina do Para Dar Nome às Coisas, que mandaram pra ela isso, né, que ela ia todos os dias, era uma menina, uma ouvinte, que ela ia todos os dias pra padaria, comprava o que os filhos gostavam e comprava o que o marido gostava, mas não comprava nada que ela gostava. Então, às vezes a gente se anula muito. Eu não tenho essa tendência, assim, às vezes acho que também por ser filha única e por ter que me virar desde cedo, eu até esqueço um pouco do outro, assim, sabe. Meu querido, às vezes, ele dá uma reclamada, assim, por exemplo, eu tô tomando um suco com ele, a gente tá dividindo, aí eu tomo o último gole sem perguntar se ele quer. E ele tá sempre muito preocupado em dividir, tá lembrando, então tem coisas que pra mim não é tão natural, mas que eu sei que é importante pra ele, pra nossa relação também, e também devolver, né, ele tem um cuidado muito grande comigo, então ser recíproca, mas ser recíproca na nossa relação, mas, às vezes eu passo batido, porque não, pra mim não é instintivo esquecer de mim e tá só lembrando do outro. Apesar de ter um instinto de acabar maternando, mas acho que acaba maternando em outros sentidos, querendo resolver o problema do outro, sabe. Mas de me anular pra poder resolver esse problema, não. Inclusive tá um dos BOs da minha família é justamente isso, porque eu tô dizendo não pra uma situação, e minha mãe acha que é um absurdo dizer não, minha família, esse senso de comunidade se distorceu, e aí acaba ultrapassando limites e colocando obrigação onde não deveria ser. Enfim, babado, gente, esse aqui é um babado. E aí, busca uma coisinha, menina, pra tu fazer, uma coisinha, vai assistir uma coisinha, vai ler um livro. Gente, agora eu estou viciada, porque acontece, com internet, com o celular perto, é muito difícil a gente se concentrar pra ler um livro, véi. Eu já li bastante livro esse ano, mas de novembro, como novembro foi um mês muito triste, eu não estava conseguindo nem me concentrar pra ler. Eu não consegui terminar nenhum livro em dezembro, então eu tô terminando agora em novembro. Tô terminando agora um livro que eu tô lendo da Chimamanda, que é Hibiscus Roxo, muito bom, bem, intenso, né, falando ali sobre um pai que é horroroso. Gente, eu tô para matar esse homem no livro, assim. Que é super católico e que a colonização funcionou com aquele homem, sabe. É nigeriano, a história se passa na Nigéria, e ele é uma pessoa que ele quer ser branca, tanto é que ele fala inglês com sotaque britânico. Então, assim, ele quer se embranquecer, não no sentido de embranquecer a pele, né, mas de embranquecer os costumes da família toda. Pra vocês terem noção, o pai dele, que não aceitou se converter para o catolicismo, ele parou de falar com o pai e não queria deixar os filhos interagirem com o pai, porque o pai não tinha se convertido para o catolicismo. O pai dele morreu e ele não foi para o enterro. E assim, não era que o pai dele era uma pessoa ruim, era porque o pai dele não aceitou se converter para o catolicismo e adorava os ancestrais dele. Então assim, é bem bem intenso. E eu estava com muita dificuldade, porque ele é um livro, um pouco grande e em inglês, né, porque eu tô lendo ele.
E eu estava com muita dificuldade de me concentrar. E aí, nesses dias, eu tô agora hoje mesmo eu fiz isso. Deixei o celular afastado, coloquei o timer de 30 minutos no relógio, que inclusive, ganhei um relógio novo. E aí, coloco no YouTube lo-fi, ou fala lo-fi, eu não sei, mas é uma música ambiente só instrumental. Eu não conhecia isso, mas ajuda no foco. E aí eu tinha uma de uma menina e tal, eu achei um que é de brasilidades, aí fica é uma imagem estática de uma menininha, eu vou postar isso no Instagram pra vocês verem o vídeo. É uma menininha, vou colocar lá na comunidade, tá, no Borinhas, no Instagram, porque vai ajudar você a ler. São 3 horas de lo-fi, e aí é uma menininha sentada na cama com o gatinho do lado, ela tá com um fonezinho, tem a bandeira do Brasil e tem uma visão do morro lá do Rio, esqueci o nome do morro, mas acho que é do Rio. E aí eu consigo me concentrar, sabe. E me desconectar um pouco, sabe. Entrar em alguma história me ajuda muito. Por exemplo, a última vez que eu viajei foi em setembro, e viajar é uma coisa que me desestressa, né. Tanto é que eu estava falando isso com meu querido, que setembro, o mês começou eu viajei 1º de setembro, e aí foi um mês que eu vendi bastante, mas que eu não estava botando pressão, sabe. Porque como eu acho que o fato de eu não estar vendendo é tudo culpa minha, e que eu tô fazendo alguma coisa de errada, e que assim, né, eu posso recalcular a rota, aprender novas coisas e tudo mais, mas nem tudo é culpa minha, e é importante eu me relembrar isso constantemente. Eu fico tipo, eu entro num looping só pensando nisso, tentando, sabe, aprender novas técnicas, fazer isso, fazer aquilo, e às vezes só o que você precisa é desligar um pouco a cabeça. Então, uma dica pra você se concentrar em ler um livro, se você não tá com dinheiro pra viajar, pra fazer uma coisa de fora, eu acho que o investimento que você deveria fazer pra você, se você ainda não tem, é comprar um Kindle, gata, nega. Vai te ajudar muito, né, porque às vezes as pessoas falam: "Ai, eu não quero comprar um livro físico e tal, porque eu vou gastar, enfim, é mais caro". Você compra o Kindle, ele não é barato, mas é um investimento que você faz uma vez, e os livros que você compra pra colocar no Kindle é sempre mais barato do que um livro físico. E você tá ali pra poder revisitar, consegue marcar e tal, então é ótimo. E você pode também pegar a assinatura do Kindle, que é R$ 20, e você pode pegar até 20 livros no mês emprestado. Então assim, não tem desculpa pra não ler. Não tem desculpa. Ó, eu aqui dando um tapaço na sua cara. 2026, eu quero a senhora lendo mais e buscar coisinhas, né. Ler é uma coisa que me desestressa. "Ah, Índia, eu não gosto de ler", mesmo que você não que eu acho que leitura é falta de hábito. "Índia, eu não gosto de ler", pronto, o que é que você gosta de fazer, minha linda? "Ai, vai caminhar, vai ver o dia, para de rolar essa tela". Eu estava ouvindo um episódio de um podcast que as pessoas estão hoje desestressando rolando Instagram. Gente, é dopamina, como é que fala? Estimulação rápida. E aí depois que você vai pra vida real, você acha tudo, eh, tipo, tudo entediante e a gente não consegue mais lidar com o tédio. Eu lembro que quando eu ia pra casa da minha avó, não tinha internet. E parecia que um final de semana eu tinha passado uma semana lá, porque eu ia na sexta, voltava no domingo, ou às vezes eu ia no sábado e voltava no domingo. Mas por não ter internet naquela época, antes de eu morar fora, na casa da minha avó não tinha internet. Botou há alguns anos. Então, eu não tinha internet, eu era obrigada a desconectar e era uma das melhores coisas, assim, que eu fazia, sabe. E olha que não era como é hoje, né, mas já tinha Instagram, já tinha WhatsApp, enfim. E eu me desconectava de tudo. Então, eu me coloco aqui nesse coisa também, tá, porque às vezes, eu entro no looping e não quero sair dali. Então, tenho que me esforçar, boto o celular em outro lugar e vou ler. "Ah, Índia, eu quero assistir uma série". Quantas vezes você assistiu uma série esse ano sem mexer no celular? Assistir um filme sem mexer no celular. Vai fazer uma caminhada, vai tomar um cafezinho, vai comprar uma comidinha que você gosta, faz uma comidinha, cozinha pra você. "Ai, não sei cozinhar", sabe sim, bota um vídeo no YouTube e aprende. Entendeu? Então, eu acho que essa terceira coisa de fazer uma coisinha que você gosta, vai te ajudar muito a atravessar dias tristes. Te prometo. Cria um ritualzinho pra você que vai te ajudar demais. A quarta coisa, minha nega, é ter uma consciência do o que tu pode fazer no momento, sentir ou agir. Tem coisas que só nos resta sentir e aceitar. Por exemplo, quando vovó morreu, né, que eu experienciei essa outra sensação de tristeza. Não tinha o que eu fazer. Era um fato, é o ciclo da vida, acho que é uma coisa, né, é a única certeza que a gente tem. Então, só me restava sentir. Não tinha pra onde correr. Coisas que eu posso agir.
A empresa não tá vendendo tão bem. O que é que eu vou analisar? Os números, como é que eu posso atrair mais clientes, onde é que eu vou colocar energia nesse momento, o que é que tá ruim no meu pitch de vendas, o analisar mercado, ok. Isso são coisas que eu posso fazer, né, que tá dentro do meu alcance, tentar trazer mais clientes, fazer mais parcerias, são coisas que estão dentro do meu alcance, é o que eu consigo agir, né. E aí tentando também manter essa sanidade mental de que nem tudo eu consigo controlar. Acho que vocês já perceberam que eu sou um pouquinho controladora. Por exemplo, aí coisas que eu não consigo mudar, né, também ter essa consciência do que a gente consegue mudar e o que não consegue mudar. O jeito que minha mãe vai lidar com as coisas. A gente tá com uma situação na família agora, minha mãe ela quer ajudar todo mundo e acaba se anulando, ela não sabe dizer não e pra mim tem que impor limites, mas essa sou eu, Indiara. Minha mãe não vai mudar com 64 anos, então eu tenho que trabalhar, botar meu rabinho entre as pernas e aceitar que a minha mãe é assim e acabou. Apesar de me abalar muito, de eu ficar muito chateada, e às vezes eu aprendi com uma amiga minha ontem, ela falando: "Nossa, é muito difícil criar nossa mãe". E é muito difícil criar nossa mãe às vezes. Eu que o diga que eu venho criando manhã desde os meus 16 anos, os papéis se inverteram muito rápido, que é outra responsabilidade que eu vejo que minha mãe ela não reconhece e não tem, tipo, o rolê que tá rolando na minha família, é uma coisa que ela tá fazendo por uma irmã e tal, mas essa preocupação não tem pra mim, eu, Indiara. Minha mãe não se preocupa comigo financeiramente, nunca eh, apagou o incêndio da Indiara filha, sabe. Sempre sou eu apagando o incêndio ali, ajudando a apagar incêndio dela ou dos outros. Então isso me deixa muito triste, desiludida, desapontada, mas é a vida, me resta aceitar. Se você tá num trabalho ruim, às vezes a gente precisa segurar as pontas num trabalho ruim, eu entendo, mas e aí? Como é que você vai sair desse trabalho? Você vai viver a vida inconformada? Traçar um plano. Eu, Indiara, funciono muito traçando um plano de ação. Para o que é que tá me tra de o que é que eu consigo fazer pra esse plano aqui, que tá me deixando triste? Como é que eu posso mudar isso pra isso não me afetar tanto, pra não me deixar tão triste das outras vezes que isso possa bater? Se eu tô numa relação ruim, gata, separa. Gente, eu sou muito prática, tá? Eu não sou uma boa amiga pra compartilhar problema com o marido, porque eu quero tudo separado. Por mim, eu separava todo mundo. Mas não que assim, eu amo e aqui deixa eu me explicar. Eu amo relações bonitas, que tem uma conexão boa. Eu amo ver minhas amigas casadas, que tem uma relação, assim, eu realmente me inspiro nas relações das minhas amigas, de verdade, de verdade. Até mesmo eu estava na casa de uma amiga minha, foi feriado aqui em Portugal, e, enfim, ela tem uma relação muito bonita. A Fabi, menina, que ela já teve aqui no podcast, é um episódio muito bonito que ela tem, contando a história dela com Cami, com Gui e com o Cami, ó, com a Cami e com o Gui. E isso desse botar o com a Cami e com o Gui, gente, isso é muito sudestina, viu. Aprendi isso agora aqui, que a gente na Bahia não fala assim não, usando esse artigo na frente. Mas enfim, fechei o parênteses. E tem a minha outra amiga que agora tá grávida, Kathleen Everton, Lorenzo e tá indo forninho Heitor. E são casais que me inspiram muitos e que são casais que já têm filhos, e eu que tô aí preparando meu psicológico, meu corpo, minha mente pra, em alguns anos, ter um filho, gestar, eu tenho vontade de gestar. Eu acho muito bonito, sabe, pra mim é uma grande inspiração. Mas, eu não tenho paciência pra homem que gente, aqui eu não tô dizendo que o homem vai ser perfeito, ninguém é. Meu querido não é perfeito. Você não é lindo. Te amo, mas você não é. Ele que edita aqui o podcast, pra quem não sabe. Ele não é um homem perfeito, mas eu acho que a gente tem que ser prioridade, tem que ter respeito, tem que ter carinho, tem que ter união. Ontem mesmo, a gente estava conversando, né, e imagina, ele o único português com, sei lá, tinha quantos brasileiros ontem? Uns 8 brasileiros, ele o único português. E aí a gente vai falar coisas, né, sobre Portugal, sobre o europeu, sobre, vai falar mal. Tem coisinhas ali pra falar mal. E aí minha amiga hoje estava perguntando: "Amiga, querido", né, ela falou o nome dele, mas pra vocês ainda não sabem o nome dele. "Querido, não fica chateado, não se sente desconfortável?" Eu falei: "Não, gente, ele é muito na dele, ele demora um tempo pra, ter intimidade pra poder brincar ou zoar e tal, mas ele é muito observador, muito na dele, e eu acho uma coisa muito bonita que ele vai se interessar pela conversa, ele vai ficar na escuta e, se precisar, ele vai fazer considerações pontuais. Ele é uma pessoa que ele não gasta falando à toa. Eu acho isso incrível, porque eu falo
que mais que o homem da cobra, e ele ali, ó, posturado e calmo. É incrível, um casal que você fala assim: "Gente". E eles eu também tinha essa noia, será que ele aproveitou o rolê? Porque como eu sou muito expansiva, ele é mais na dele, né, isso é um pouco cultural e muito da personalidade dele também. Ela me perguntou, né, se, a gente fala, assim, de português, será que ele se incomoda? E ele não se incomoda e é é dele, assim, sabe. E aí foi o que eu falei, se ele se incomodasse, seria um direito dele, mas eu, sendo quem eu sou, não daria pra namorar comigo, né, não daria pra gente casar, ter filhos, porque quando a gente comenta de um europeu, de uma situação que teve e tal, não é sobre ele, né, e não tem o mesmo efeito a gente falando dos europeus e dos europeus falando da gente, né. Porque a gente tá aqui como imigrante, a gente tá muito mais vulnerável, aí tem a supremacia branca, europeia, colonização, então o histórico tá aí, são fatos, não tem como ele se sentir ofendido, porque não é sobre ele, são situações que as pessoas passaram, e que, tem uma hierarquia de poder, infelizmente, é inegável, tem, e então não tem o mesmo efeito, né. Enfim, se fosse ele, criticando quem é preto e quem é brasileiro, assim, do nada, a gente já sabe o que seria, né. Então, não existe, gente, racismo reverso, tá. Vamos ser consciente e eu não daria pra, ter um relacionamento com a pessoa que não fosse consciente. Então, eu conversei isso com ela e aí eu falo isso tudo pra explicar que quando eu falo separa, eu não falo separa do nada não, parece que eu falo separa do nada, mas não é do nada não, eu juro. É quando eu vou analisar tudo isso, tipo, eu pensando no futuro, esse futuro vai dar certo? Essa pessoa tem jeito, tem mudança? Porque imagina, quando eu conheci meu querido, eu nunca vi comportamento racista nele. Ele não era uma pessoa racista, mas ele não era antirracista. Então, foi uma conversa que eu tive, eu fiz: "Gato, se a gente for realmente quando eu vi que estava o negócio ficando sério, for viver ali, ter uma relação, casar, ter filhos, você precisa criar essa consciência aí, se vira". E é isso, tanto eu como ele, acho que todo mundo que desenvolve a consciência não é da noite para o dia, e ninguém é perfeito, todo mundo vai ter seus erros, e a gente vai se conectando dessa forma, mas eu sou muito do separa, se o trabalho tá ruim, dá um jeito de sair, vai buscar um corre, eu sou muito da ação, eu não consigo ficar parada vendo só a situação ruim. E é uma coisa que eu tô tentando aceitar isso, que tem situações que não tem como eu mudar, né, que não tem como eu agir, como isso de manhinha ou "Ai, minha avó morreu", eu me culpando porque não estava lá e tal, como se beleza, eu queria estar presente, nesse momento final, mas minha presença não ia mudar nada. Também entender a minha insignificância, sabe? Que é isso, às vezes a gente tem que entender que é insignificante em alguns momentos, tirar a importância um pouco das coisas. Por exemplo, manhinha minha mãe estudou até a quarta série, então minha mãe tem falas problemáticas, pensamentos problemáticos, e às vezes eu quero tentar mudar isso nela, assim, eu tento ser muito didática com manhã, mas às vezes me estressa muito, tipo, semana passada falando do coletivo, aí eu falei assim: "Manhã, foi um coletivo de mulheres negras", ela: "Mas mulheres negras? Você não é negra, você é morena". Ô gente, isso não deveria me irritar, porque eu conheço manhã, eu sei que ela não tem a consciência ali e tal, mas me irrita. Então, eu tento melhorar, sou muito didática: "Mãe, não é assim, a senhora é negra", chamar de morena parece que tá porque quando ela fala morena, gente, ser negra é ruim, você não é negra, você é morena. Sabe, e é o racismo funcionando. Minha mãe é vítima desse racismo estrutural, então eu tenho que ter paciência, mas ao mesmo tempo me estressa, porque não é a primeira vez que eu corrijo, gente, é coisa de anos. E aí dá um gatilho, porque eu lembro quando eu passei pela transição com 13 anos que minha mãe não me apoiou, que falava do meu cabelo e tal, mas o que é que me resta? Aceitar. Então, é meta aí para o ano novo, hein, eu ficar mais calma, me irritar menos. Tentar o que eu der pra agir, vou agir, mas o que tiver que aceitar, vou aceitar, e aí vale pra você também. Se algo tá te deixando muito triste, entende o que dá pra agir e, por favor, não fica na inércia, se der pra agir, vai agir, reage mulher, mas se não, aceitar e aí tentar, se você não vai conseguir mudar a situação, pelo menos vai mudar a sua reação a ela. Ai, filosofia agora, hablei, achei chique. E a quinta coisa, gente, cuidar da saúde, né, comer bem, comer coisinhas gostosas, mas também comer bem, né, não tá se entupindo de fritura. Eu tenho uma tendência quando eu tô assim, querer comer só chocolate, parece que eu quero comer chocolate o dia todo, é um negócio louco. Quero comer besteira, eu tenho muito isso de, comfort food, mas é bom, comfort food é tipo aquela comida que te deixa mais confortável,
Isso é bom, mas tem que ter um equilíbrio para não se tornar uma compulsão alimentar. Então, ficar atento ao seu comportamento, porque o corpo também vai reagir a isso. Dormir, dorme, tenta dormir. "Ai, gente, eu tô com dificuldade de dormir", faz o ritual, acende um incensozinho, se desconectar um pouco antes do celular, faz essa higiene do sono, sabe. Isso realmente ajuda. Esses dias eu demorei muito, estava demorando muito de dormir, e, meu querido lá no último sono, eu ainda rolando na cama, então me tirou muito da minha rotina. Mas em dormir é importante. Ah, e se você tiver a oportunidade de acordar um pouco mais tarde, já que você tá com essa dificuldade de dormir, eu falando aqui pra mim mesma: "Gata, dorme até um pouco mais tarde", sabe. Dorme e se exercita, tem um hobby. Gente, assim, ó, Deus me abençoou por eu aprender, esse ano foi uma virada totalmente de chave, a gostar de ir pra academia, genuinamente gostar. Eu gosto da sensação depois, realmente, ativamente me ajuda na minha ansiedade. Quando eu não vou, eu fico mais ansiosa, então eu tento manter uma rotina de ir fazer exercício de 5 a 6 vezes por semana, no mínimo 4. Então, ajuda demais, se exercita por você, sem pressão de corpo nem nada, vai pela tua saúde mental, e aí o resto vai ser consequência. Esse caminho é um caminho bem mais saudável. E tenta ter um hobby. O pole pra mim é um hobby que esse mês eu reduzi ali pra ir só uma vez por semana, que aqui tá chovendo muito, fazendo muito frio. Mas tipo, eu fui sábado de manhã, acordei 7 horas pra ir. E dá uma preguiça de ir. Mas não teve um dia que eu fui e me arrependi de ter ido. Então, assim, estava chovendo, estava frio, vontade de ficar na cama. Sábado de manhã, eu estava cansada, minha mente também, eu não tinha dormido bem. Mas fui e valeu a pena. Então tenta fazer coisinhas pra você. "Ah, e o hobby é caro", não precisa ser hobby caro, pelo amor de Deus. Eu vim fazer pole dance um dia desse, como eu falei, ler um livro, escutar uma música, assistir um filme, fazer uma caminhada, comer alguma coisinha. Tem gente que faz crochê, tem gente que borda, tem gente que pinta, sabe, busca uma coisinha pra desestressar e pra ser só sua. Essas são as 5 coisas que me ajudam muito, meu manual para atravessar dias tristes. E espero que você tenha sempre mais dias felizes do que tristes, mas que entenda que os dias tristes fazem parte do processo. Tá bom, aprendiz? Espero que esse episódio tenha te acolhido. Sente meu abraço daí, deixa seu comentário aqui, compartilha com uma amiga esse episódio, que ele é muito importante para o crescimento. Gente, 2026 tem que vir aí. Eu tô produzindo desde 2023. Meu sonho de princesa, eu querendo não me cobrar com isso, mas ao mesmo tempo ali sonhando com isso. Então, assim, você vai me ajudar nessa. E se você quiser ainda mais apoiar a continuidade desse trabalho, tem um Apoia-se que você pode compartilhar, contribuir com R$ 5 por semana para a continuidade desse trabalho. O link tá aqui na descrição do episódio. Um cheiro, aprendiz. Se cuida do lado daí e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Saudade.